meu povo! Sejam bem-vindos! Hoje, domingo, dia 24 de novembro, no ar agora, nesse momento, notícias de domingo! Maravilha, né? Notícias de domingo. Mais um Notícias de Domingo. Que beleza, né? O domingo é um dia maravilhoso, né? Para muita gente é um dia bem interessante, porque é um feriado, de toda maneira é um feriado obrigatório, né? O domingo, que é o dia que boa parte da população brasileira, trabalhadores, famílias, se encontram. Então, eu quero aí desejar esse ótimo domingo para todos vocês que estão se encontrando. É um dia também que muita gente gosta de fazer um churrasquinho, né? Gosta assim de ter esse momento assim de encontro. Isso é riquíssimo, isso é maravilhoso. Nós precisamos garantir, né, cada vez mais esses momentos assim importantes da nossa vida, né? Ainda mais com a família. Com a família, é... nossa, que maravilha, né? O quanto que é confortável, muito bom mesmo a gente ter esse momento de encontro, não é verdade? Com amigos também, com amigas, que maravilha. Tem algumas pessoas em alguns lugares que é um pouco quente, tem um pouco mais de sol. Claro que não pode estar chovendo, né? Se estiver chovendo, estraga tudo. Pessoas vão, às vezes, para a chácara, vão, às vezes, para tomar banho em algum lugar, algum rio. Tem rios aí maravilhosos aqui no nosso Mato Grosso, tem bastante rios assim, excelente. Ou tem lugares de piscinas também, alguns lugares piscinas naturais, ou piscinas mesmo de casa. Então eu quero desejar tudo de bom para todos vocês. E a você que vem sempre aqui no meu canal, eu gostaria até de dizer a todos e todas vocês que assistam. O último vídeo que eu postei foi assim, interessante, né? Que ele deu uma bombada entre aspas. A gente fala bombada entre aspas porque os bombador aí nas redes sociais tem milhares de seguidores, milhares de pessoas que vão lá, que curtem. Pra mim, foi bombado, né? Passou de 1.000, é bombado. Então, passou de 1.000 visualizações, tá? Chegando aí já quase no patamar dos 1.500 visualizações. E muita gente lá contribuiu com o joinha. Por isso que eu peço pra você que aqui também, nesse vídeo, você faça a mesma coisa. Dê então a sua contribuição maravilhosa, que é muito bem-vinda a sua contribuição. E a contribuição que a gente pede é essa contribuição aí do seu like, tá? Para esse vídeo. E aí, notícias de domingo, né? A gente costuma trazer notícias importantes que aconteceram durante a semana, notícias que geralmente a gente escolhe para poder trazer aqui, que a gente considera que foi assim importante durante a semana. Mas hoje eu quero fazer assim um notícias de domingo especial. Especialíssimo. Até porque no dia 20 de novembro eu não fiz nenhuma gravação. Então por isso eu estou devendo do dia 20 de novembro, que foi o dia da consciência negra. E não pode passar batido assim não, gente. Ainda mais um canal como esse aqui, um canal crítico, né? Não pode passar batido. Um canal que tem assim uma filosofia crítica, uma filosofia que trabalha a consciência crítica. Então não pode passar batido de maneira nenhuma. Por isso, hoje, de modo especial, eu quero trazer aqui um texto bem interessante que trata sobre o 20 de novembro. Se você quer conhecer um pouco melhor do que se trata no dia 20 de novembro, do que se trata, eu sei que muita gente sabe que é o Dia Nacional da Consciência Negra, mas as pessoas não sabem mais além disso. Só sabe pelo nome, só sabe pelo feriado. E nem por que é feriado dia 20 de novembro. Como foi que surgiu esse feriado do dia 20 de novembro? E sobre a consciência negra, por que tem que ter esse dia, então, da consciência negra? É sobre isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Por isso, quero pedir um pouco de paciência de vocês, tá? Que eu vou aqui passar a leitura de um material, de um texto importantíssimo que eu encontrei. Depois eu vou deixar na descrição aqui.
esse texto para que vocês possam também depois acessar, que eu achei maravilhoso, tá bom? Vamos começar então com o Dia Nacional da Consciência Negra. Esse dia 20 de novembro, ele é considerado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O zumbi sempre tem que ser colocado junto. Não é só a consciência negra. É até por conta do zumbi que esse dia foi instituído. É um feriado nacional celebrado em 20 de novembro e foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. Então, é uma lei que vem desde 2011. A data faz referência à morte de Zumbi. Então, 20 de novembro é a data em que se lembra, então, a morte de Zumbi dos Palmares, que foi o líder do Quilombo dos Palmares, o grande líder Zumbi. O Zumbi foi morto em 1695, em 20 de novembro, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstituir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil. Então, por aqui já dá para você perceber que a importância do zumbi, né, nessa luta de resistência à escravidão no Brasil, porque era o período da escravidão, né? Por que 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra? Olha só. A data da morte de Zumbi dos Palmares, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978, e a elegerem a figura de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta dos direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Então, isso em 1978, tá certo? Um congresso, esse congresso foi realizado em São Paulo, né? E lá nesse congresso, então, elegeram a figura de Zumbi como o símbolo, então, de luta dessa resistência, tá? Contra a escravidão. Com isso, o 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. E o 13 de maio, olha só, o 13 de maio, data em que a abolição da escravatura aconteceu, 13 de maio foi a data da abolição da escravatura. Por que foi deixado de lado o 13 de maio? O 13 de maio, portanto, foi deixado a escanteio, tá certo? O argumento utilizado é que o 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Então, simplesmente como se fosse que você dá a liberdade para os negros, você imagina, se fosse qualquer um de nós, trabalhando numa lavoura, trabalhando para um patrão, e olha que o patrão naquele tempo ele tem que entender que a escravidão, você não ganhava, você não tinha salário, você tinha ali, você dependia de tudo ali daquele local ali da onde você trabalhava. E depois, bom, agora de hoje em diante vocês estão livres. Tem uma lei que surgiu aí, uma lei federal, que agora vocês vão ganhar a liberdade. Você vai para onde? Para onde que você vai? E olha que os negros eram uma quantidade enorme, né? Você vai para onde? Olha só também o período, né? Período. Não é um período igual o nosso de hoje, onde as cidades estão desenvolvidas, essa coisa toda. Então a gente tem que pensar um pouco por aí essa situação. Você vai viver como? Você vai viver da pesca, da caça? Do quê? Como é que vai ser a sua sobrevivência? Então não foi deixado nada disso. Simplesmente, bom, libertou os escravos, né? Aí ficaram à própria sorte. Eles que tiveram que se virar, tá certo? Por isso que nós tivemos aí os quilombos, né? A quantidade de quilombos Brasil afora. Então a escolha do 20 de novembro aconteceu no contexto de declínio da ditadura militar, final da década de 1970 em diante, e de redemocratização do país. O enfraquecimento da ditadura deu força aos movimentos de oposição e aos movimentos sociais, como o movimento negro. Daí começou também, então, o surgimento do movimento negro.
Com a redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição de 1998, vários segmentos da sociedade, inclusive os movimentos sociais, como o movimento negro, obtiveram maior espaço no âmbito das discussões e decisões políticas. A participação desses grupos no cenário político deu certo resultado, sendo aprovadas medidas que tinham como proposta promover reparações históricas. No caso do Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, a data foi criada por meio da citada Lei nº 12.519, do dia 10 de novembro de 2011, durante o governo da Dilma Rousseff. Olha, durante o governo da Dilma Rousseff, do PT, tá? É durante esse período que foi criado. Nós temos hoje aí essa lei, essa data, esse feriado. Inicialmente, essa lei não transformou a data em feriado nacional. Assim, os governos de cada estado e cidade do Brasil tiveram que optar por ser feriado ou não. O jornalista Laurentino Gomes demonstrou que até 2018, o dia 20 de novembro era feriado em 1.047 municípios do Brasil, em um total de 5.561 municípios. Então ficava muito assim a cargo dos municípios, ainda não estava como esse feriado nacional. Zumbi dos Palmares e o Dia da Consciência Negra. A figura de Zumbi dos Palmares é especialmente reivindicada pelo movimento negro como símbolo de todas essas conquistas. Tanto que a lei que instituiu o Dia da Consciência Negra foi também fruto dessa reivindicação. O nome de Zumbi, inclusive, é sugerido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação, das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, como personalidade a ser abordada nas aulas de ensino básico, como exemplo da luta dos negros no Brasil. Então, temos aqui nas diretrizes curriculares, tá? As disciplinas, então, relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, tá certo? Eu sei que na literatura já tem também, na própria literatura, né? Quando eu estou dizendo literatura, a disciplina de literatura, nos cursos de letras, de modo especial, nós temos aí a literatura afro-brasileira, literatura africana, tá certo? Essa sugestão orienta-se por uma das determinações da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que afirma o seguinte: o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, e resgatando a constituição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então, esse é o conteúdo, né? Conteúdo que está designado, por exemplo, para que essas disciplinas sejam trabalhadas. História da África dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e assim por diante. Mas afinal, quem de fato foi Zumbi dos Palmares? Se fala tanto do Zumbi, né? Mas quem foi ele? Quem foi Zumbi dos Palmares? Essa é uma pergunta complexa de se responder, uma vez que as fontes e evidências a respeito da vida desse personagem histórico são raras. O que os historiadores sabem atualmente é que Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior quilombo da história do Brasil, que é o Quilombo dos Palmares. Alguns fatos da vida de Zumbi dos Palmares, que eram tidos como certos décadas atrás, atualmente são questionados pelos historiadores, pela falta de fontes e por informações imprecisas levantadas por alguns dos estudos feitos no passado. Algo atestado de modo quase unânime por historiadores é que Zumbi nasceu no Quilombo dos Palmares. Isso é certo, né? Que ele nasceu no Quilombo dos Palmares. Durante décadas, consolidou-se a versão escrita por um jornalista chamado Décio Freitas, que falava que Zumbi nasceu em Palmares, mas foi sequestrado ainda criança e criado por um padre. Na adolescência, Zumbi teria fugido, retornando ao Quilombo, e se tornado um importante general que defendeu Palmares dos Bandeirantes. Essa versão atualmente não tem o respaldo da historiografia, pois se embasa em documentos a que somente o autor do livro teve acesso. Inúmeros estudos sobre Zumbi foram realizados e todos esbarram na falta de evidências históricas para sustentar algumas das conclusões realizadas. As análises recentes, porém, apontam para a forma como diferentes versões de Zumbi foram
construídas e seus usos políticos. Laurentino Gomes afirma que a atual imagem de zumbi é uma construção idealizada a partir do final do século XX, pelo movimento abolicionista. Nessa construção, o zumbi se transformou no herói das lutas pela liberdade não só dos escravos e negros, mas também dos camponeses, índios, das minorias. Tá? Foi essa imagem que esteve por trás de todas as conquistas recentes do movimento negro. E ainda hoje ela está em vigor. Tá bom? Bom, o Dia da Consciência Negra, o que representa então esse dia, esse feriado? Além das questões que envolvem Zumbi e o Quilombo dos Palmares, o Dia da Consciência Negra é uma data significativa, pois traz luz às questões importantes, o racismo e a desigualdade na sociedade brasileira. Esses são dois pontos fundamentais. A questão do racismo e a questão da desigualdade. É uma data que relembra a luta dos africanos escravizados no passado e que reforça a importância da realização de novas lutas para tornar a nossa sociedade mais justa. O Dia da Consciência Negra é importante para relembrarmos que a nossa sociedade foi construída por meio da escravidão. Né? Por mais que melhorias e mudanças tenham acontecido, a falta de oportunidades para a população negra, o racismo presente nos detalhes do cotidiano e as tentativas de apagamento da cultura africana evidenciam que ainda temos um longo caminho a ser trilhado. É disso que se trata o Dia da Consciência Negra. Tá vendo como que o tanto de coisa importante aqui, essa data, o 20 de novembro. Não é só uma data não, gente, um feriado à toa, não. Tá vendo o tanto de coisas aqui, tá? Então a questão do racismo, da desigualdade social, tá muito presente aqui. A questão da escravidão, né? Bom, dados sobre o racismo no Brasil. Alguns indicativos podem nos ajudar a entender o problema do racismo do Brasil, já que inúmeras pesquisas a respeito disso têm sido realizadas nos últimos anos. Em um levantamento realizado após as eleições de 2018, somente 4% dos políticos eleitos para o legislativo se autodeclaram negros. É o que a gente vê assim, há muita falta mesmo de negros. Vocês já observaram? No Congresso Nacional, em boa parte do Brasil, nas câmaras municipais, prefeitos também, já perceberam isso? Quantos de negros que nós temos? Negras também. A pesquisa indicou que, entre deputados distritais, estaduais, federais e senadores, somente 65 dos 1.626 eleitos declaravam-se negros. Esse número aumentou significativamente para a eleição de 2022, quando 517 parlamentares eleitos se declararam negros, representando 32% dos parlamentares eleitos. Isso, no entanto, trouxe outros problemas, uma vez que, usando o método de heteroidentificação racial, somente 263 deles são, de fato, considerados negros, fazendo um total de 16,4%. Ou seja, houve um aumento na autoidentificação, mas muitas vezes ela é fraudada por candidatos brancos que alegam ser negros, que querem ter acesso a verbas maiores para suas candidaturas, com base em critérios de inclusão. Olha, esse tipo de sacanagem existe, né? Então, é um dos graves problemas dessa autoidentificação, né? E ainda mais aqui tem a heteroidentificação racial, de homens aí héteros, né? Outros dados apontam que cerca de 56% da população autodeclara-se negra, pretos ou pardos. Mas entre os mais ricos, os negros representam somente 17,8%. Em contrapartida, os negros representam 75% dos mais pobres. E também corresponderem à maioria dos presos no Brasil, 65%. Olha que isso aqui é um dado importante. 56% da população autodeclara-se negra, tá? Mas entre os mais ricos, os negros representam somente 17,8%. Em contrapartida, os negros representam 75% dos mais pobres e também correspondem à maioria dos presos do Brasil, 65% de presos. Além disso, os negros são mais condenados que os brancos,
quando são processados por posse de drogas. Paradoxalmente, os negros são os mais condenados e são apreendidos com doses menores de substâncias ilícitas em relação a condenados que são brancos. Não só a justiça demonstra ser mais rigorosa contra os negros, mas a polícia também, uma vez que 76% dos mortos pela polícia são negros. Também é válido mencionar que no mercado de trabalho os negros também sofrem com o preconceito, pois recebem, em média, R$ 1.200 a menos, em comparação com os trabalhadores brancos. E essa situação se agrava quando estão envolvidos cargos de gerência. Até no desemprego os negros sofrem mais, uma vez que mais de 60% dos desempregados são negros. O racismo foi tão impregnado na cultura do Brasil que até no vocabulário ele se manifesta. Expressões como da cor do pecado, denegrir, mulato, cabelo ruim, para se referir ao cabelo crespo, entre outras tantas, denotam claramente o racismo e surgiram do legado dos mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Tem um legado isso daí, não é apenas uma coisa à toa, brincadeira, né? Como muita gente pensa. A cultura religiosa oriunda dos negros africanos também sofre bastante com o preconceito no Brasil. Na década de 1930, as chamadas religiões de matriz africana eram proibidas no Brasil. Atualmente, apesar de a Constituição prever a liberdade religiosa, o que se vê em nosso país é que as religiões de matriz africana são intensamente perseguidas. Um fenômeno recente são as ações do vandalismo cometidas contra terreiros nos quais se praticam os encontros de Umbanda e do Candomblé. O quanto que são perseguidas essas religiões de matriz africana, né? A Umbanda e o Candomblé. Até na escola, há enorme resistência com a cultura africana, pois há pais de alunos que se recusam a permitir que seus filhos tenham acesso a conhecimentos e saberes relativos às culturas de origem africana. Até mesmo professores, muitas vezes, recusam-se a ministrar os assuntos relacionados com a cultura afro-brasileira para os alunos, apesar de existir uma lei que os obriga a fazer. Tá certo, gente? E então, por que que esse dia de consciência negra é feriado? Conforme mencionado, quando o Dia da Consciência Negra foi estabelecido, a data não foi considerada um feriado nacional, cabendo aos estados e municípios considerarem se transformaria o dia 20 de novembro em feriado. Assim, por conta disso, em muitas cidades brasileiras, o dia 20 de novembro não era um feriado. Essa questão mudou por meio de um projeto de lei estabelecido pelo senador Randolph Rodrigues. O Randolph Rodrigues, que é um senador de esquerda, né? O projeto do senador propôs a transformação do dia 20 de novembro em feriado nacional. E a tramitação do projeto resultou na sua aprovação. Assim, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi transformado em feriado nacional. O projeto de lei foi aprovado em votação e sancionado pelo presidente Lula em 21 de dezembro de 2023. A lei que estabeleceu essa mudança é conhecida como Lei 14.759/2023. É isso aí, pessoal. Sigam firmes aqui no canal, tá certo? E vou novamente desejando aí um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Celebrem bastante. Celebrem em vários sentidos. Reunindo com a família, reunindo com os amigos, com as amigas. Celebrem também de celebração religiosa nas suas igrejas. Também o domingo é propício para isso. Um abraço, até a próxima.